noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação no Evangelho de João. Peço os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 12. Né? Estão aí preparados, né? Mais uma hora vocês vão ser pegos de surpresa. Nós não estaremos estudando o Evangelho de João. Nós iremos meditar os versículos 44 até 50, finalizando assim o capítulo 12. Lembrando, né, nós estudamos dos versículos 36 a 43, onde nós vimos Jesus falando, né, que aquelas pessoas que eles crescem na luz. Quem é essa luz? O próprio Jesus faz referência a ele como sendo a luz do mundo. E que as pessoas crescem enquanto a luz estivesse com eles. Enquanto Jesus estivesse ali presente, que eles pudessem crer na luz. E não somente isso, mas nós vimos também que o apóstolo João, depois de relatar essa afirmação de Jesus, de que as pessoas crescem na luz, né, essa exortação de Jesus, ele começa a citar algumas coisas. Entre elas, o fato de Jesus ter realizado muitos sinais e as pessoas não creram. E aí nós entramos no nosso assunto, que é o porquê que as pessoas não acreditam em Jesus. E vimos ali que há alguns motivos. E um deles é o cumprimento das próprias Escrituras. A própria Escritura, o Velho Testamento, né, o profeta Isaías em particular, que é o que nós vimos, já afirmava que o povo não creria em Jesus. Então, esse não crer em Jesus já é um cumprimento das Escrituras. As pessoas não creriam nele, os judeus não creriam nele. E não somente isso, mas a questão do endurecimento. As pessoas que rejeitam a fé em Jesus, que não creem em Jesus, Deus os endurece o seu coração para que eles realmente não creiam. E nós vemos isso nas citações, né, de Isaías feitas aqui pelo próprio apóstolo João. Então, nós vimos essa parte do nosso estudo, né, o capítulo 12, semana passada. Hoje nós estaremos vendo versículos, como eu disse, versículos 44 a 50. O interessante dessa parte do texto é que Jesus ele cita coisas que ele já falou. É como se ele tivesse feito uma revisão de muitos assuntos os quais ele já falou, né? Hoje nós iremos ler bastante versículos. Eu anotei para que seja mais agilizado, não demore muito o estudo, para a gente não ficar procurando. Eu vou estar lendo aqui, tá, os que foram anotados. Por quê? Para que nós lembremos, né, algumas passagens das quais Jesus citou os assuntos pelos quais nós iremos meditar agora. Jesus faz uma revisão daquilo que de muitos assuntos dos quais ele vem falando àquelas pessoas, né? Então é isso que ele faz aqui nesse final do capítulo 12. E nós iremos começar a partir do versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. No início do versículo 44, há uma afirmação feita pelo apóstolo João, né, quando ele diz assim, e Jesus clamou, disse. Quando ele coloca esse verbo aqui, clamar, né, clamou, ele está dizendo que Jesus falou em alta voz, né? Não é um mero ensinamento, tipo, né, você está ensinando as pessoas. Jesus estava aqui falando fortemente àquelas pessoas. Jesus estava, há passagens as quais são usadas esse mesmo verbo, que é no capítulo 7, versículo 28 e versículo 37, né, quando Jesus fala em alta voz mesmo, Jesus clama, né, principalmente no versículo 37, significando que ele está gritando. Então Jesus está falando fortemente àquelas pessoas. Nós podemos dizer que Jesus estava exortando ou fazendo um clamor àquelas pessoas, para que aquelas pessoas atentassem,
para que aquelas pessoas dessem ouvido. Não somente elas, nós devemos entender isso, mas nós também. Para que nós, nos dias de hoje, nós pudéssemos atentar para aquilo que Jesus estava ensinando, estava dizendo. Aqui, irmãos, é a última vez que Jesus fala ao povo judeu num todo, né? Daqui para frente, os capítulos seguintes, Jesus vai estar falando particularmente com os discípulos. Então, esta é a última vez que Jesus fala aquela coisa. Jesus chama a atenção para que eles prestem atenção no que ele está dizendo. E ele começa, como nós já lemos, né? Ele diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus, novamente, ele está citando algumas passagens que nós, um assunto qual nós já vimos, né? Que é a sua unidade com Deus, né? Como nós podemos relembrar aqui, no capítulo 10, versículo 30, Jesus diz que eu e o Pai somos um. Né? No capítulo 10, versículo 38, ele disse que eles deveriam, no final do versículo, né? Eles deveriam acreditar que o Pai estava em Jesus e Jesus nele. Né? O que está escrito lá é assim: acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então Jesus está afirmando a sua unidade com Deus. No capítulo 8, versículo 19, disse depois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Há uma unidade perfeita, essencial, entre Deus, Jesus Cristo, entre o Pai e o Filho. Essa unidade, irmãos, ela é tão perfeita que alguns cometem o erro de dizer que é uma única pessoa. Que Deus e Jesus são uma única pessoa. Isso é um erro. Isso é um erro. Numa simples interpretação de texto, nós podemos entender que não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que a Bíblia está ensinando sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre Deus. No nosso texto aqui, no próprio capítulo, no próprio versículo 44, nós vemos Jesus dizer assim: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, se Jesus foi enviado por Deus, então Jesus não é Deus Pai, mas Jesus é Filho. Ele foi enviado. Então, nós vemos claramente que Jesus é uma segunda pessoa, não o Pai. Então, ou seja, muitas pessoas, elas por não entenderem, e nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento sobre a Trindade de Deus. Nunca chegaremos a isso. Por quê? Porque nós somos limitados. A nossa compreensão ela é limitada. Nós não compreendemos, nós não conseguimos colocar Deus racionalmente no nosso entendimento. Ter um entendimento racional sobre Deus. E por muitos não entenderem racionalmente Deus, eles simplesmente negam essas verdades. Muitas seitas negam essa verdade da Trindade, né? Onde há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque não consegue compreender isso racionalmente. Nós temos estudado sobre hermenêutica e nesses estudos temos destacado, né, o pastor tem destacado algumas questões, como alguns princípios os quais nós devemos usar para a interpretação das Escrituras. E um deles é a razão. Nós devemos ser racional com as Escrituras, devemos usar a mente, a cabeça. Mas, quando as Escrituras mostram algo que a nossa razão não consegue entender, nós ficamos com as Escrituras. Essa é a forma correta. E essa doutrina da Trindade é uma das doutrinas das quais nós devemos ficar com as Escrituras. As Escrituras, elas falam ricamente, em muitas passagens, sobre a Trindade. Sobre os três, né? Sobre Deus, o Filho e o Espírito Santo. Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, nós temos aqui algumas passagens, né? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, nós vemos ali a manifestação da Trindade. E como esta passagem, há muitas outras. Nas cartas de Paulo, nós vemos lá em Judas 20 e 21, né? Versículo 20 e 21, nós vemos lá claramente falando sobre a Trindade, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, e diversas outras passagens, cada um deles, cada um tendo uma função diferente. Cada um tendo uma função diferente. Então, irmãos, o que nós entendemos, podemos entender, né, e que a Bíblia deixa bem claro sobre essa unidade perfeita que Jesus tem com o Pai, nós podemos entender na questão da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são distintos um do outro, são distintos. Ele não é como eu venho falando, não é como muitas pessoas dizem, a manifestação de uma única pessoa. Não. Mas são 3 pessoas distintas, porém um único Deus. Porque as Escrituras também afirmam que é um único Deus. Né? E isso nós vemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, povo Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 30, 1 Coríntios 8, 6, 1 Timóteo 2, 5, todas essas passagens falam de Deus único, único e verdadeiro. Porém, nós entendemos claramente que a Bíblia afirma que existe a pessoa do Filho, que também é Deus. A pessoa do Espírito Santo, que também é Deus. Todos eles fazem parte dessa Trindade. E Jesus está aqui novamente afirmando que ele é Deus. Jesus é Deus. Então, se nós dizemos que cremos em Deus, mas não cremos em Jesus, nós não cremos em Deus. Porque é necessário que nós venhamos a crer em Jesus para crer em Deus. Se nós não cremos na distinção entre Jesus e Deus, nós não cremos no Deus verdadeiro. É necessário que creiamos que Jesus é o Filho, o qual morreu por os nossos pecados e que foi enviado por Deus. É necessário que acreditemos nisso. A salvação vem disso, de acreditar, de cremos que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, ele é Deus, assim como Deus. É isso que Jesus está afirmando. Nós entendemos perfeitamente que não, mas é o que a Bíblia ensina. É o que a palavra de Deus diz. Então, é isso que nós devemos crer. É nisso que nós devemos crer. E Jesus está claramente afirmando: quem me vê, vê a mim. Quem me vê a mim, vê aquele, desculpe, tá? Vê aquele que me enviou. Ou seja, Jesus está novamente afirmando aquilo que ele disse lá em... na verdade, aquilo que ele disse, não, aquilo que é dito sobre ele lá, né? O apóstolo João diz assim, e o verbo, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós também podemos ver isso no capítulo 1 também, no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou. Jesus repete essa mesma afirmação, né, de quem vê a ele, vê a Deus. Quando Filipe pergunta, né, pede a Jesus que mostre a ele o Pai, aí Jesus fala assim, quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostre-nos o Pai? Então, irmãos, para nós conhecermos a Deus, nós devemos conhecer Cristo. Não há como, né,
desculpe repetir, não há como uma pessoa dizer que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus Cristo. A palavra de Deus mostra que isso é incoerência, que não tem como isso acontecer. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 23, diz assim, afirma assim, quem nega o filho não tem o pai. Aquele que confessa o filho também tem. Não é necessário que nós acreditemos em Jesus. E é necessário que nós acreditemos nas afirmações de Deus. E as suas afirmações são, eu sou Deus. Jesus afirma isso contundentemente. Quando ele está dizendo que essa unidade perfeita que ele tem é porque ele é Deus. Isso que ele está dizendo que as pessoas, quando vê ele, vê o Pai, é porque ele é Deus. Então, esta é uma verdade que precisa ser crida, precisa ser aceitada. Então, e Jesus está clamando aquelas pessoas que creiam nisso. Que creiam, né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E Jesus diz mais, né? No versículo 46, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Novamente, Jesus fala de um assunto que ele já vem falando há tempos, e ele está dizendo que as pessoas crescem nele porque ele é a luz do mundo. Vamos lembrar aqui alguns versículos, né? Por exemplo, João 1, 4 e 5, né? Lá afirma, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Em João 1,9, chama Jesus de a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E João 3:19 a 21, lá fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui, no capítulo 12 mesmo, versículo 35 e 36, Jesus diz assim, disse-lhes, pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então, o que significa Jesus como sendo a luz do mundo? Significa que o mundo está em trevas. Trevas espirituais, trevas morais. É por isso que Jesus é a luz. Porque o mundo está em trevas. Se o mundo já fosse luz, não precisaria de luz. Mas o mundo é trevas. Essa é a afirmação das Escrituras quando se refere ao mundo. O mundo está em trevas. Trevas espirituais. Por que trevas espirituais? Porque o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas são discernidas espiritualmente. Então, os homens deste mundo, como Paulo afirma lá em Efésios, capítulo 4, versículo 18, eles estão entenebrecidos no seu entendimento. Estão excluídos da vida de Deus. Então, o homem, ele não consegue por si mesmo compreender as coisas de Deus, porque estão na sua vida de pecado. Estão separados de Deus, espiritualmente mortos. O homem está espiritualmente morto, por isso não compreende. O mesmo nós podemos dizer que se aplica à questão da visão de moralidade do mundo, né? O homem, ele está... O mundo em trevas, ele está por quê? Está tanto espiritualmente morto, como moralmente. Os mais velhos, eles dizem isso, né? Os mais novos talvez vão dizer mais para frente. Por enquanto, os mais novos falam e é coisa de tiozão. Por exemplo, né? Quando nós, mais velhos, analisamos o passado, nós lembramos que muitas coisas que no passado eram erradas, muitas coisas que no passado, perante a lei, era crime, hoje não são mais.
hoje são aceitadas, hoje estão bem vistas, hoje as pessoas aplaudem, as pessoas apoiam. Mas no passado, essas coisas, muitas delas eram crimes. Elas passaram a ser moralmente corretas? A palavra de Deus mostra que não. As Escrituras mostram não. Moralmente, o mundo vem se corrompendo ano após ano. Isso, irmão, são opiniões de pessoas simplesmente são velhas. Eu estou dizendo como um velho, não como uma pessoa regenerada. Porque qualquer pessoa, até mesmo incrédulo, que não crê em Cristo, ele pode ter as mesmas lembranças que eu tenho. Que muitas coisas elas eram ilegais e hoje se tornaram legais, aceitas pela sociedade. Então, a moral do homem vem se corrompendo dia após dia. E o que as Escrituras mostram? As Escrituras mostram crentes em Cristo desejando a luz de Deus. Essa questão, essa figura de linguagem referente à luz, isso é desde o Velho Testamento, irmãos. Nós podemos ver algumas passagens que falam sobre isso, né? Lá no Antigo Testamento, em Salmos 27, versículo 1, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O salmista, ele implora a Deus, né? No capítulo 44, versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade, deixa-os guiar-me. Um bem conhecido, né? Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O crente em Cristo, ele sabe da necessidade das Escrituras para guiá-lo neste mundo de trevas. Ele sabe que precisa de Jesus Cristo em sua vida para poder saber viver aqui neste mundo, andar neste mundo. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Esta é a mensagem, irmão, que vem sendo pregada há milhares de anos. E é a que precisa ser pregada. Jesus é luz nesse mundo de trevas, que as pessoas precisam vir para. Como ele mesmo, como o apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Não há nele trevas nenhuma. Além do mais, né? Quando Jesus diz que ele é a luz, o apóstolo está dizendo aqui que Deus é luz, Jesus está afirmando que ele é. Novamente, assim como nós estudamos, quando vimos sobre a questão de ser luz, Jesus está afirmando que ele é Deus. E esta é uma verdade que precisa ser crida. E esta verdade tem sido combatida por milhares de anos. E nós devemos pregar que Jesus é a luz e que as pessoas precisam crer em Jesus como sendo a luz do mundo. Elas precisam sair das trevas para a luz, precisam sair das trevas para vir a Jesus. Ainda aqui no capítulo 12, versículos 47 e 48, diz assim: e se alguém ouvir minhas palavras e crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus novamente fala de algo que ele já vem falando, né? Que aquilo que as suas palavras, os seus ensinamentos não são dele, não é ele, né? Nós podemos ver isso em algumas passagens. Por exemplo, João capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Desculpa, eu falei uma coisa errada aqui. Na verdade, o que é frisado aqui é que Jesus está dizendo que ele não veio para julgar,
né? Ele não veio para julgar. Na verdade, palavra seria o que nós vamos ver mais à frente. Mas esses dois versículos é que Jesus está afirmando que ele não veio para julgar o mundo, né? Mas aquele que rejeita a sua palavra, esse será julgado no último dia. Então, Jesus está falando sobre juízo, sobre julgamento, sobre condenação. Novamente aqui. E nós vemos isso em várias passagens aqui no Evangelho de João também. Quando que se refere a Jesus como sendo aquele que veio para julgar, como não veio para julgar. E como entender essas duas coisas, né? Vamos ler aqui algumas passagens que se referem a este assunto. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João capítulo 5, versículo 22, diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Capítulo 8, versículo 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. No capítulo 9, versículo 39, disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqui no capítulo 12, versículo 31, também Jesus fala sobre juízo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Nós vimos que Jesus afirma, né, que ele não, assim, no nosso texto, né, assim como em outras passagens que nós acabamos de ler, capítulo 3, por exemplo, ele não veio para julgar. Mas há passagens que ele afirma que ele veio para julgar, como aqui nós vimos no capítulo 9, versículo 39. Vou ler novamente, tá? Primeiro, vou ler o versículo 17 do capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, ou seja, não para julgar o mundo. Só que no capítulo 9, versículo 39, diz assim: E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo. Então, irmãos, como entender? Nós podemos entender isso? Bom, podemos entender da seguinte forma: Jesus ele não veio com o seu papel principal de julgar. Seu papel principal foi de salvar o mundo. Foi para isso que Jesus veio. Para salvar o mundo e como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados para que fôssemos salvos. Para que pudéssemos ter a vida eterna. Para que não fôssemos condenados. Mas o juízo, ele está implícito na vida de Jesus. Quando nós lemos capítulo 3, versículos 18 a 21, nós podemos entender isso claramente. Por que o juízo está implícito? Porque aqueles que não vêm para a luz, eles estão condenados. Diferente dos que vêm para a luz, que são salvos. Então, o juízo de Jesus Cristo está implícito aí. Ele não veio julgar, como ele mesmo diz, ele não veio, esse não foi o papel principal dele, julgar o mundo, mas salvar. Esse é o seu papel principal. Mas nesse papel principal de Jesus, a condenação, o juízo, ele está implícito, porque todo aquele que nega ao Filho está condenado. Todo aquele que rejeita a luz, né? Vamos ler a passagem, capítulo 3, versículos 18 a 21. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. Então, na obra de Salvador de Cristo está implícito o julgamento deste mundo, porque todo aquele que não vem a Ele, ele é condenado, ele está julgado por Jesus Cristo. E é isso que condena o homem, a sua rejeição à luz que é Jesus Cristo. Ainda no nosso texto, irmão, nós podemos observar aqui no versículo 48, versículo 48, no final do versículo, vou ler todo o versículo, tá? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus veio para salvar, mas todo aquele que rejeita a sua palavra, o seu ensinamento, essa palavra o julgará no último dia. Jesus está afirmando que haverá um último dia, o dia do juízo, o dia do julgamento, onde todos nós seremos julgados, uns para a condenação, outros para a vida eterna. Aqueles que creem, aqueles que foram para a luz, foram para Jesus Cristo, porque as suas obras são feitas, são manifestas em Deus, estes são aqueles que vão viver eternamente. Mas aqueles que procuram, se afastaram da luz por causa das suas obras, porque amam mais as suas obras do que a luz, do que Jesus Cristo, estes já estão condenados. Nesse dia, todos serão julgados, nesse último dia, como Jesus aqui afirma. Né? Só que esse Jesus que está mostrando esse dia de julgamento é o mesmo que dá a solução para esse dia. Né? Jesus mostra aqui a solução. Quando ele fala lá em João capítulo 5, versículo 24, ele fala assim, que a solução para isso é, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, é necessário crer em Cristo para ter a vida eterna. Para passar da condenação para a vida. Para quando chegar nesse dia, nesse último dia ao qual Jesus se refere aqui, essa pessoa possa se alegrar, passar para a vida eterna e não para a condenação eterna. Então, o fim da nossa vida aqui é o início de uma vida eterna com Deus, com Jesus Cristo. Diferente de muitas outras pessoas. Aqueles que rejeitam a luz, o fim dessa vida para ele é o início de um sofrimento eterno. Onde haverá pranto e ranger de dentes, como a Escritura diz. Irmãos, nós precisamos pregar esse evangelho e mostrar, fazer questão de mostrar para as pessoas o que é realmente crer na palavra de Jesus Cristo. Crer nos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Como ele fala aqui, né? Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado. O que é? O que é crer na palavra? O que é ouvir a palavra? O que é receber a palavra de Jesus Cristo? É você obedecer. É isso que significa crer na palavra de Jesus Cristo. É você obedecer. Tem muitas pessoas que dizem crer na palavra de Deus. Mas sabe como eles creem? Eles creem, por exemplo, creem que Deus é amor. Assim como nós cremos. É uma grande verdade, Deus é amor. É uma verdade agradável, né? Você crê que Deus é amor, isso é tudo de bom.
para essas pessoas também. Mas elas não creem que esse mesmo Deus que é amor é um Deus perfeitamente santo e perfeitamente justo. E que esse Deus julgará os pecados, os homens pelos seus pecados. Deus julgará. E esta verdade, mesmo ambas verdades, como Deus sendo amor, Deus sendo justo, Deus sendo santo, estando clara nas Escrituras, essas pessoas não acreditam. Elas acreditam parcialmente na palavra de Deus. Isso não é crer em Cristo. O crer em Cristo é obedecer em todos os seus ensinamentos. Como nós vimos no início, nós não compreendemos piamente sobre a Trindade, mas a palavra de Deus descreve a Trindade, né, claramente. Então, o que fazer? Crer. Porque é a palavra de Deus que está aqui. Por isso nós devemos crer, mesmo que nós não entendemos completamente. E não há como. Nós estamos falando de um Deus poderoso. Nós somos meros homens. Não temos como compreender Deus. Finalizando, irmãos, vamos ler os versículos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Novamente, Jesus está nos mostrando aqui, né, algo que ele já vem falando, sobre o que ele ensina, que ele fala, não é dele mesmo, mas é de Deus, foi aquilo que Deus deu a ele. Ele aprendeu com Deus, né? Capítulo, só para nós recapitularmos, capítulo 5, versículo 19. Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a menos que seja algo que ele veja o pai fazendo, porque tudo o que o pai faz, o filho também o faz da mesma maneira. João 7,16, meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. 8,28, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e não faço nada por minha própria iniciativa, mas falo estas coisas como o Pai me ensinou. Pedaço do versículo 38 do capítulo 8, eu falo as coisas que vi junto de meu Pai. Então, tanto nesses versículos que nós lemos, em outros versículos, como aqui no nosso texto, Jesus está afirmando de que as coisas que ele vem dizendo não são coisas da sua cabeça que ele criou, mas é aquilo que Deus deu a ele. Ele é um mensageiro. Ele está trazendo a palavra de Deus, aquilo que Deus deu a ele para trazer. Ele está fazendo as obras que Deus deu a ele para fazer. Então, por isso devemos crer nos mandamentos, porque crer em Cristo é crer em Deus. Crer na palavra de Cristo é crer na palavra de Deus. Claro que nós estudamos lá, né? Capítulo 1, Jesus Cristo é a própria palavra. Mas aqui ele está deixando bem claro, irmão, que tudo que ele falou não é meramente seu, mas de Deus, do Pai. São ensinamentos do próprio Deus. E esses ensinamentos, eles são referentes, como Jesus fala aqui, referentes à vida eterna. E ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Tudo que ele tem falado é como o Pai deu para que ele falasse. Então, irmãos, nós temos que crer em Cristo. Assim como ele exorta aquelas pessoas do passado, nos exorta hoje. Nós temos que crer em Cristo por quê? Porque ele é um como o Pai. Porque ele é Deus. Nós temos que crer em Cristo porque ele é a luz deste mundo.
Nós temos que crer em Cristo, porque todo aquele que rejeita será julgado. Julgado pelos seus ensinamentos, pela sua palavra. É como você passar um sinal vermelho, né? Você passa um sinal vermelho e você recebe uma multa. Você vai falar o quê? Se o sinal vermelho já é um alerta, né? Já é já é uma lei expressa, ou seja, se você passar, você vai ser multado. Então não há desculpa quando você comparecer no último dia para ser julgado por Cristo, por Deus. Recentemente eu ouvi uma mensagem. Ah, ah, eu participo de um grupo, um trabalho, na verdade, um grupo de um outro trabalho, né, um condomínio, enfim. Participo de um grupo, eu nem falo nada desse grupo, mas a gente é obrigado a participar dele por causa de conversas, é um cliente nosso. E lá, o que acontece? Apareceu lá uma mensagem bem assim, olha, o cobrador chegou para fazer a cobrança, não, fazer o corte da luz. O cara da EDP chegou para fazer o corte da luz da moradora tal. E a moradora tal pediu para não deixar o cara entrar no condomínio, um condomínio fechado. Não deixar o cara da EDP entrar, mas eles não podiam deixar. Não podiam proibir a entrada. Então o cara ia entrar para cortar a luz. Então, ou seja, aquela mulher foi avisada. Já tinha sido enviado um aviso que seria cortado a sua luz por falta de pagamento. Então, as pessoas elas estão sendo avisadas. E quando chegar no final, esse aviso é aquele pelo qual vai condenar essas pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo que proclama a salvação, é o mesmo que condena as pessoas. O mesmo que convida para vir para a luz é o mesmo que condena aqueles que não vêm para a luz. Porque amam seus pecados. Devemos acreditar em Jesus, porque o que ele anuncia é palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a crer mais e mais em Jesus. Obrigado, irmãos, pela atenção.